bastante troca. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a escuta terapêutica, né? Porque a escuta e a comunicação, ela é a base para todo o cuidado emocional. E eu acho que é uma ferramenta bem importante na abordagem de terapia, né? A escuta. Então, esse é o nosso tema de hoje. E como vocês já estavam aqui ouvindo, quem vai falar sobre escuta, e vocês podem participar também, vai ser o Thiago. O Thiago já trabalhou com a gente em 2018, em 2019, e agora ele já falou sobre luto, já falou sobre manejo emocional, e hoje ele vai falar com a gente sobre a escuta, como a gente falou. E o Thiago, se quiser se apresentar um pouco mais, e daí a gente já pode iniciar. Bom dia. Né? Eu não sei se quando eu cheguei estava todo mundo aqui, mas se não tiver, bom dia para todas, para todos. Meu nome é Thiago Cordeiro, sou psicólogo, né? Trabalho com referencial da psicanálise no meu consultório, sou psicólogo clínico, né? Também sou advogado, licenciado aqui na cidade de Rio Grande, e para mim é um prazer, né, estar aqui conversando com vocês. Não sei como a Débora falou, não é a primeira vez, mas para mim é sempre algo muito bom estar aqui. E talvez nesse momento de pandemia, para mim tem um acréscimo aí de prazer, porque como a gente tem cada vez está se isolando mais nesse momento de conversar com pessoas outras, dialogar com outras pessoas, né? Poder estar aqui, dialogar com vocês, para mim é muito, muito bom, né? E ver, tem mais de 35 pessoas, acho, na sala, no sábado, às 10 horas da manhã, ver tanta gente interessada em falar sobre escuta, né? Para mim, muito gratificante. Eu quero que vocês participem, no que vocês quiserem, no que vocês desejarem, falem, conversem, coloquem os casos de vocês, né? A perspectiva de vocês, né? Porque, para mim, eu não acho que tem uma questão de acadêmica, ensino, esse formato. Eu quero que seja realmente livre, né? Então, falem à vontade, tá certo? Vou falar sobre escuta, né? Quando a Débora falou comigo, né? E aí eu fiquei pensando, tá, o que eu posso trazer dessa vez para conversar com o pessoal do Recrutas, né? Eu imagino que deve ter, a maioria das pessoas aqui são ligadas à área da saúde, né? Deve ter gente da psicologia, da enfermagem, da medicina, né? Não sei se tem alguém que também não é da área da saúde aqui. Acho que não, né? Tem? Se alguém que não for da área da saúde quiser se Quiser manifestar falar. aí. E se vocês também, quem quiser também não entender algum termo que eu estiver falando, fiquem à vontade também, tá? E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu posso falar sobre a escuta? Porque, de alguma forma, todas essas profissões, elas trabalham, são atravessadas pela escuta em algum sentido, né? E eu pensei, então, vou falar um pouco da minha prática, né? Porque o psicanalista, ele trabalha com a escuta, né? A escuta é a ferramenta do psicanalista. E escutar, na minha perspectiva, é como se fosse uma arte, né? Porque eu brinco, né, que todo mundo tem uma arte. E escutar, para mim, é a forma de como eu consigo exercer a arte, né? Parece até um pouco assim, meio grandioso, no sentido assim, pô, tá se achando ali, fazendo uma arte com uma escuta. Mas sim, para mim, eu lido o consultório, essa prática clínica, como uma forma de artesanato, né? Onde o artesão, ele pega ali um objeto, né? Às vezes um objeto que tem uma história já carregada em si, né? E vai trabalhando esse objeto, né? Através da escuta, né? Freud, que de uma forma foi a pessoa que, talvez não seja a palavra certa, descobrir a psicanálise, descobrir o inconsciente, porque o inconsciente já estava ali posto, de alguma forma. Ele coloca que o nosso trabalho é como se fosse uma pedra, né? E o escultor vai arrancando os pedaços daquela pedra para fazer um formato de uma figura, né? Que tem ali algum tipo de relação com a história do sujeito, né? Então, eu acho que a pessoa chega ao nosso trabalho com algum tipo de procura, com um tipo de demanda, né? E ele quer ser escutado, né? Pelaquela pessoa. Ele quer trazer uma mensagem, uma forma de um relato para aquela pessoa, e aquela pessoa precisa escutar aquele relato, né? E como fazer isso?
é interessante porque eu não acho que, que a escuta ela é trazida e ela é ensinada em faculdade, né? Eu não acho que ela é ensinada de forma formal dentro de uma graduação. A gente se forma em psicologia, a gente faz medicina, se forma em enfermagem, qualquer outra profissão, e não é garantido que você vai saber escutar, né? Então, o que é escutar? Escutar é diferente de ouvir, né? Ouvir, para mim, é uma relação ali sensorial, né? É uma faculdade sensorial e eu ouço, né? Mas escutar tem aí uma relação cognitiva, tem uma relação interpretativa, tem uma relação analítica, tem uma relação de se colocar no lugar do outro, né? Escutar é uma tarefa, né? E tanto que uma pessoa que talvez tenha uma deficiência ali auditiva ou algum tipo de surdez, né? Talvez ele não vai ouvir, mas ele vai escutar, né? Então, as linguagens, elas são atravessadas pelo sujeito, são colocadas pelo sujeito muito além de qualquer forma de oralização, né? Os sintomas que a gente trabalha tão bem dentro da nossa prática, na medicina, na enfermagem, a gente trabalha com sintoma, né? Inclusive, tem uma disciplina que eu sei que às vezes é muito trazida com angústia pelo pessoal da medicina e da enfermagem, que é a psicologia, né? Que é o estudo do sintoma. E o sintoma ele é uma forma de falar, né? É uma forma de linguagem também, né? O sujeito traz ali um sintoma para a gente e a gente vai pegar aquele sintoma que é um sinal, né? Que é uma linguagem para mim, uma mensagem para mim, e eu vou ter que analisar e vou ter que interpretar aquele sintoma de alguma forma, né? Como eu vou interpretar esse sintoma? Como eu vou analisar esse sintoma, né? Como eu vou acolher esse sintoma, né? Então, assim, eu acho que a gente aprende a escutar para além de qualquer tipo de curso de graduação ou qualquer tipo de curso formal. A gente aprende a escutar com as relações, né, com os encontros e com os desencontros também, né, com a vida de alguma forma. E aí, quando eu conversei com a Débora, eu fiquei pensando assim, como é que eu aprendi a escutar? E aí eu fui lá atrás, né? Eu lembro que eu levei também para minha terapia, né? Porque para mim falar em público sempre é algo muito difícil e eu fico muito nervoso quando eu falo em público. Então, aí eu levei para minha terapia e ela perguntou para mim, qual foi o primeiro espaço que você teve que você acha que você escutou alguém, Tiago? E aí eu lembrei, como vocês sabem, eu não sou natural de Rio Grande, né? Pro meu sotaque dá para perceber, eu sou do Nordeste, eu sou natural de Recife, Pernambuco. E eu passava a minha vida, na minha infância, no interior de Pernambuco, né? Cidades ali que eram cidades pequenas, porque a minha família, meus avós, eles eram do interior. E aí eu tinha lá 6, 7 anos de idade, eu sumi um dia. Imagina, no interior as casas eram portas sempre abertas, sempre entrando gente saindo das casas, né? Todo mundo conhecia os vizinhos, né? E aí com 7 anos de idade eu desapareci, né? A casa estava cheia, ninguém sabia onde que eu estava. Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Né? Para mim é o que me fala, né? E eu tinha saído porque eu tinha ido comprar um picolé, né? Aí fui comprar um picolé e aí eu parei numa praça e eu resolvi ficar nessa praça. E nessa praça tinha um grupo, né, de pessoas mais velhas, né, jogando dama, canastra, bebendo um pouco também, né? E eu fiquei ali a tarde inteira sentado e eu acho que ninguém me viu, provavelmente, né? Porque eu fiquei ali sentadinho no banquinho, junto daquele grupo de pessoas, né? E eu fiquei escutando as histórias, né, deles. E para mim aquilo ali foi muito prazeroso. Foi muito, assim, foi muito... Eu me lembro que foi uma sensação muito gostosa de escutar a história, e eu ficava imaginando, eu não falei nada. E aí eu só me lembro, assim, aí eu me lembro de uma cena que chega a minha mãe, uma tia minha, né, e um primo, na praça, todas descabeladas, atrás, e elas chegam assustadas. Tá aqui, Tiago. E na hora eu não percebi que eu tinha feito alguma coisa errada, né? Porque para mim estava tão bom aquele momento ali, né, de conversar e de escutar as pessoas. E aí aquilo ali para mim se tornou uma prática, né? Só que, é claro, dessa vez eu avisava. Todas as vezes eu ia para a praça e conversava e ficava escutando as pessoas nas histórias. Eu muito pequeno, né? Então, assim, essa relação com as pessoas idosas, para mim, sempre foi algo muito agradável, porque eu percebia que eles tinham histórias para contar. E essas histórias, de alguma forma, alimentavam a minha imaginação,
e alimentavam também o meu prazer, né? Então eu percebi que era muito prazeroso escutar histórias. E tinha uma senhora, né, uma pessoa mais velha, que era irmã da minha bisavó, tá? Que ela era uma pessoa muito interessante. Ela nunca foi casada, não teve filhos, né? E ela tinha uma função na sociedade, na sociedade daquela época, muito interessante. Ela era carpideira, né? E a carpideira é uma profissão, tá? Que hoje em dia aqui no Sul, eu acho que não existe. Não sei se existe no Sul, eu nunca vi. Mas até no Nordeste é uma profissão que já está em extinção. Carpideiras são mulheres que choram. Elas choram pelo luto do outro. Então, no enterro, né, a minha bisavó, né, que a gente chamava Vovó Bibia, ela colocava uma roupa preta, né, com um terço na mão, e ela chorava na frente do caixão, tá, no velório das pessoas. E ela era professora de magistério, mas ela também tinha essa profissão. E ela era conhecida não só na cidade do interior, né, que a gente vivia, em Gravatá, mas também ela era conhecida entre as cidades da região como a melhor carpideira da cidade. Então ela ia chorando, e eu lembro que ela tinha uma coisa muito engraçada, e ela me levava às vezes, né? E ela me levava, só que eu não entendia muito bem como é que era aquilo, não sabia entender muito bem porque ela chorava, né? E ela chorava muito bem, então ela era elogiada por isso, como ela chora, né? Porque você recebe um valor, você recebe um pecúnio por aquilo ali, né? Ela era paga para isso. Então, se você é paga para isso, você tem que chorar, e tem que as lágrimas têm que valer ouro ali, né? E ela, antes do velório, ela ia falar com a família, né? E ela fazia esse ensaio, né? Não só para negociar os valores, mas ela ia para falar para a família, para conversar com a família, para falar um pouco de como é que era a vida e daquela pessoa, de como é que aquela pessoa morreu. Ou seja, ela conhecia um pouco a história daquela pessoa. E ela me levou 2 vezes para isso, né? E eu achei assim fantástico assim a forma de como ela escutava as pessoas, como ela acolhia aquelas pessoas que estavam em sofrimento, né? E eu acho que essas foram as pessoas assim, foram as primeiras experiências que eu tive com a escuta, né? E aí eu vou ser psicólogo. E de alguma forma eu adoro meu trabalho, claro, mas como todo trabalho também tem frustração, né? Se não tivesse frustração, não seria trabalho, né? Mas eu adoro meu trabalho porque as pessoas me procuram, chegam no meu consultório, né? Cada uma com uma história mais diferente da outra, e eu escuto elas. E como minha vovó bebia, eu também recebo um valor por isso, né? E, e como eu gosto muito de histórias, eu gosto muito de escutá-las. E como é que essa escuta é feita? A gente diz na psicanálise que é uma escuta ativa, que é uma escuta implicada, que é uma escuta implicada de forma ética com o desejo, com o sofrimento. No consultório, a gente não é promotor, no consultório a gente não é juiz, no consultório a gente não é procurador. No consultório a gente é uma testemunha. A gente é uma testemunha de uma história, né? Uma história de sofrimento, uma história de comemorações, uma história de alegria, uma história de angústia, né? E naquela situação a gente se anula de alguma forma para o outro. Como assim se anula para o outro? Não existe Tiago ali dentro, né? Existe um sujeito ali que não vai julgar o outro de forma moral, não vai valorar o discurso do outro, né? De alguma forma eu me desprendo daquelas minhas amarras, eu me desprendo daqueles meus valores morais, para de alguma forma acolher a história do sujeito de forma tão particular que eu não consiga me colocar ali dentro. Então eu digo que é um processo de anulação ativa, né? Tiago supostamente poderia ser religioso e a pessoa satânica. Não tem problema, né? Não isso que vai interferir na minha escuta, ou pelo menos não deveria interferir na minha escuta, né? E é algo que eu trabalho até muito com os nossos colegas da psicologia, às vezes com os pacientes que também são da psicologia, né? Porque quando eu digo que um dia desse chegou um paciente meu e falou assim: "Vá, Tiago, eu tive muita raiva de um paciente." E aí eu perguntei por quê. E aí
Porque ele falou que, pensa assim, é um paciente, tá? Que ele é da área da psicologia e ele é homossexual, tá? E o paciente que ele estava atendendo, tá? Falou, né? Teve uma frase, claro, preconceituosa, mas que dentro do consultório a gente não lida dessa forma, a gente não lida com um julgamento, então não existe isso de preconceito dentro do consultório, né? A gente trabalha de uma outra perspectiva, tá? Mas ele falou para esse meu paciente que ele achava muito errado, né, ver pessoas homossexuais, né, se beijando em público. Que ele não gostava de sujeitos também que teriam mais um caráter que ele chamou de expressão afeminado, né? E meu paciente, como é gay, ele na hora que ele ficou muito irritado com aquilo. E aí o paciente dele se corrige ali na hora, que o paciente dele sabe que ele é gay, e fala, não, mas veja aí, você é um gay que não, né? Que não é, afinal, você é um gay homem, falou isso pro meu paciente, né? E meu paciente ficou com aquilo com raiva e veio falar para mim isso. E aí eu falei para ele assim, olha, fulano, veja isso como elogio. E ele falou assim, Tiago, como elogio? Aí eu falei, veja isso como elogio por quê? Porque se você conseguiu criar um espaço para que o sujeito pudesse se manifestar de forma tão livre assim, que ele sabendo que ele falaria para você algo que seria doloroso em você, assim mesmo não fez ele se segurar e falar, significa que você está fazendo o seu trabalho de uma forma excelente. Então, quando chega alguém no meu consultório e fala, eu odeio o sotaque nordestino, sabendo que eu tenho um sotaque nordestino, ou eu odeio nordestino, ou eu odeio não sei o quê, eu não vejo isso como uma questão de uma agressão, porque eu sei que se eu estou fazendo aquele espaço para ele falar livre isso que ele está sentindo, né? Que bom, quer dizer que eu consegui me anular de forma tão quase perfeita que ele nem percebe o que ele está falando, ele nem me percebe ali dentro. E eu acho que isso que é nosso trabalho. O paciente vai falar e não vai perceber que eu estou ali. Não é fácil, né? É difícil, né? Porque nós também somos sujeitos. Nós temos nossas histórias, nossos medos, nossas angústias. Por isso que a gente faz terapia também, né? Essa é uma das formas que a gente faz terapia, é um dos motivos que a gente faz terapia também, né? Para conseguir separar o que é nosso e o que é do sujeito, né? Então, se eu consigo criar um espaço que ele fale de forma livre e que ele nem perceba que está lá, ótimo. E é isso. Se imagina todas essas relações transferenciais que ocorrem dentro de um consultório, como também ocorrem fora do consultório, dentro de um hospital, dentro de um centro clínico, né? Ou seja, dentro da nossa profissão, essas transferências elas estão constantemente ocorrendo, né? E a transferência também parte, às vezes, do nosso papel enquanto profissional, que às vezes a gente acaba transferindo para o paciente, né? Então, o paciente, quando fala que odeia, sei lá, um sotaque nordestino, eu posso pensar em todo o preconceito que talvez o nordestino sofra, né? Mas naquele momento ali eu não sou necessariamente um nordestino. Eu sou uma outra coisa, né? Então eu digo que eu encarno, né, vários personagens ou várias pessoas dentro do consultório. A gente, enquanto profissional, a gente encarna para o sujeito heróis, vilões, amigos, namoradas, maridos, pais, mães, né? A minha vida para os meus pacientes, às vezes, é perfeita. Eu não tenho um problema, né? Quantas vezes eu escutei, Batel, tu fala assim porque tua vida é perfeita. Se tu não tivesse vida perfeita, tu não falaria assim. Né? Ou, a esposa do Tiago deve ser muito sortuda, porque o Tiago é muito legal, né? Porque tudo isso é colocado sobre a gente, e minha esposa eu tenho, né? Ou seja, tudo isso se coloca, se perpassa pela nossa relação com nossos pacientes, e a gente escuta tudo isso, né? E escutar significa também separar esses limites, né? O que é meu e o que é do paciente. Evitar uma escuta colonizadora, né, é algo muito importante, né? O que significa isso, né? Pensa,
Colonizar significa eu chegar num local e achar que eu tenho uma verdade, significa achar que eu tenho uma relação hierárquica superior àquelas pessoas, né? E o que eu trago para o outro é um saber que tem aí uma relação de poder, né? Então, quando eu escuto o outro autocentrado, quando eu escuto o outro a partir da perspectiva da minha história, eu estou exercendo uma escuta colonizadora. Então, escutar é olhar o sujeito e a sua história e colocar essa história como algo principal. Não tem uma relação de poder dentro de uma escuta clínica, psicanalítica, né? Eu não sei mais do que meus pacientes. Para falar a verdade, eu nem sei o que meus pacientes querem, né? Engraçado que a pessoa chega no meu consultório e aí começa a conversar comigo e fala assim: Tiago, você é a única pessoa que me entende. E aí eu brinco que, quem disse que eu entendo você? Eu não entendo você. Né? Não teria nem como eu entender. Não significa que eu tenha que entender. E também não significa que, se eu não entender, eu não posso te escutar. Né? A gente pode pensar em até nos lugares de fala. Né? Tem certos grupos que passam por uma relação de violência na nossa sociedade, né? Que eu posso reconhecer o sofrimento das pessoas, como também o sofrimento de todo paciente que chega no meu consultório, sem necessariamente estar dentro da cabeça da pessoa. E esse exercício é necessário, né? Então a gente trabalha com uma forma de testemunha da história e da dor do outro. Né? Eu reconheço esse sofrimento, eu reconheço essa dor do sujeito, né? E eu não sei o que é melhor para ele. E nesse trabalho a gente também exercita isso. As pessoas às vezes falam também para mim assim: Tiago, me diga uma coisa para mim, me diga um conselho, me diga uma sugestão, me diga como eu tenho que seguir minha vida, né? E aí uma coisa que vem na minha cabeça, né? E é uma coisa que está tão presente hoje em dia, né? Desses gurus da internet, esses gurus da vida, né? Do coach, desse autoconhecimento, né? E aí a gente fala assim: você tem que ser um sujeito melhor, né? Seja a melhor versão de você, né? Seja acorde 5 horas da manhã, porque acordando 5 horas da manhã você vai ser rica, você vai conseguir ler livros. E para mim isso é tudo tão eu ia falar a palavra estranho, mas para mim é muito mais do que estranho, porque o estranho eu gosto do estranho. Para mim isso é tão prejudicial para o sujeito, né? Porque essa forma de enxergar o sujeito e ver a melhor versão dele, para mim o sujeito ele é formado por inúmeras versões, né? Dentro da Giovana existem milhares de Giovanas, né? E qual é a Giovana que é melhor, qual é que é a pior? Não sei, né? Ela que vai ter que saber, né? E talvez até em alguns momentos a Giovana melhor vai ser diferente de outros momentos, né? Porque a gente modifica também a partir de cada espaço que a gente se encontra, né? O Tiago psicanalista não é o mesmo do Tiago advogado, que não é o mesmo do Tiago marido, que não é o mesmo do Tiago filho, né? Então, todos esses sujeitos fazem parte do Tiago. Qual é o melhor? Talvez não tenha o melhor. Talvez estejam diferentes. Então, assim, também uma coisa que também me incomoda, que me dá uma certa angústia, eu vejo, às vezes, hoje em dia na internet, né? Faça terapia para se autoconhecer. Né? Como se fosse uma questão racional. Eu vou fazer terapia pelo autoconhecimento. E para mim também não existe isso de autoconhecimento como uma motivação inicial de procurar uma terapia, né? Eu até posso me conhecer melhor dentro de uma terapia, tudo bem. Mas não isso como se fosse uma demanda motivadora. Existem outras demandas que nos faz procurar uma análise, né? Não é curiosidade. Talvez até eu diga para mim que seja curiosidade, talvez até eu relate isso para o meu psicólogo, que é uma curiosidade de estar aqui, mas não. Né? A gente vai até um analista ou uma psicoterapia
porque tem algo que demanda isso, né? Eu tenho um desejo de estar ali, eu tenho um desejo de ser escutado, né? E eu acho que é isso que nos movimenta, né? O eu, enquanto psicanalista, de desejo de escutar, e o paciente com o desejo de ser escutado. Ou seja, existe naquele local um encontro de dois desejos. E é aciona, né? E eu digo que não é mágica, tá? Mas faz magia, né? Porque tem uma frase que é uma frase que provavelmente vocês já escutaram, chama-se abracadabra, né? Que é uma expressão mágica que era utilizada desde o, assim, sei lá, dizem que é a primeira vez que tem uma forma escrita dela, sei lá, parece que são 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, né? E é uma expressão que até hoje se utiliza, e a tradução dela significa eu crio enquanto eu falo. Né? Abracadabra, eu crio enquanto eu falo. E então aparece que entre a fala nossa existe uma forma também de magia que é colocada, porque quando eu falo e quando eu sou escutado, e muito mais quando eu me escuto, parece que eu me reconstruo, eu me reinvento, eu me ressignifico. Porque ninguém conhece melhor a história sua do que você, tá? Só que essa história, como todas as histórias, todas as vezes que elas são recontadas, existe algo que eu posso aprender dela. É igual um livro, né? Toda vez que eu leio um livro ou vejo um filme, algo novo é aprendido daquele material. Então, eu, quanto paciente, todas as vezes que eu conto uma história minha, algo nela eu aprendo. E com isso eu me ressignifico, eu me modifico, né? Então, os chineses falam que a palavra é a forma de magia mais curta. Né? O nome é a forma de magia mais curta. Porque, por exemplo, Giovana, Débora, Larissa, Anitta, cada nome desse carrega uma história pregressa. Então, esses nomes, né, por si só, trazem todo um emaranhado de significantes, de significados, né, para o sujeito e para o mundo, né? E isso, por si só, traria aí um contorno quase mágico do sujeito, né? Talvez exista uma Débora no mundo, com o mesmo nome da Débora, mas nunca uma Débora igual como ela, com a história dela no mundo. Fazendo que todos vocês aqui sejam sujeitos particulares. E para mim isso é o melhor sentido de ser especial. Tem aquele, todo mundo é especial. Sim, todo mundo é especial. Todo mundo é especial porque todo mundo tem uma história tão particular que faz dele ser o único no mundo. Então, quando eu estou trabalhando, quando eu estou escutando, para mim é muito é fantástico, porque todos os dias, todos os momentos, eu escuto histórias que são únicas e que eu sei que se eu sair dali, eu nunca vou escutar elas. Então, para mim, escutar tem muito a ver com essa ideia de um encontro, né? Encontrar com o outro, né? É uma viagem. Eu estar viajando e conhecendo pessoas, conhecendo histórias, conhecendo lugares, conhecendo culturas diferentes, né? Porque cada pessoa traz a sua própria cultura ali dentro, né? Uma cultura particular dela. Então eu escuto a cultura do outro, né? Sem pensar numa ideia, tem até um conceito, que é um conceito de um rapaz chamado, um senhor, professor de Portugal, mas que ele já passou muito tempo aqui no Brasil, que acho que Boaventura Souza Santos, acho que ele é português, chama-se hermenêutica diatópica. O que seria hermenêutica diatópica? Seria você, quando ele coloca isso, quando a gente vai fazer pesquisas, talvez de um caráter antropológico, né? Você vai a um local e aí você vai fazer investigações, pesquisas, né? Ali no espaço de um país ou de uma cultura que seja diferente à sua, você tem que treinar essa pesquisa, tem que treinar essa questão de interpretação e fazer de tudo para não julgar e analisar o outro a partir da tua própria perspectiva, né? Então, quando eu vou ali, sei lá,
o Amazonas, a gente sempre pensa muito em critérios de sociedades tradicionais, mas não, sei lá, vou para a Turquia, vou para a Grécia, né? Faço uma investigação, uma análise sobre a cultura deles, eu não vou usar a minha cultura como lupa, né, para análise da cultura do outro. E aí ele trabalha isso muito bem, essa hermenêutica diatópica como uma forma de técnica de interpretação, né? E isso também na nossa clínica. Falar, como se chama o senhor? O senhor, desculpa, Boaventura Souza Santos. Boaventura Souza Santos. Assim, eu pensei que era como chama eu, senhor Tiago. Boaventura Souza Santos. E eu acho que ele é português, mas ele deu aula há muito tempo na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina também. Né? Ele gosta muito do Brasil. E isso mesmo, Giovanni. E a ideia é que a gente fala de uma vez de um caso, né, que eu conheci no hospital, que era assim. Eu passei um tempo trabalhando em um espaço hospitalar que era para pacientes que estavam com doenças terminais. Tá? Se chamava hospício, né? Mas não é hospício. O hospício é um local que pessoas que estão com doenças terminais acabam indo para lá como se fosse uma grande casa, né? Com cuidados paliativos e são atendidos lá. Né? Muitas vezes eles moram lá. E aí eu estava lá conversando com uma senhora, né? E ela não sabia por que estava lá, né? E isso para mim me deixava até muito angustiado, porque eu sabia por que ela estava lá. E ela não tinha ideia por que ela estava lá. E era uma coisa que deixava ela muito angustiada, porque ela ficava o que os filhos colocaram ela lá, né? E o que acontecia com isso, com ela. E aí uma vez eu conversando com o médico responsável, né? Eu perguntei para o médico por que ele não falava para ela que ela tinha um câncer, né? E que ela estava ali num espaço que o câncer não tinha cura, né? Mas ela estava sendo cuidada ali. E ela não sabia que tinha câncer. E aí eu perguntei para ele por que ele não falava. E aí ele falou para mim assim, Tiago, o que vai ter de ganho se eu falar para ela? E aí eu pensei, como assim? Aí ela disse, o que ela vai ganhar com isso? Né? Aí eu disse, não sei. Mas você sabe? Aí ele ficou assim, como assim? Eu disse, não, eu não sei o que ela vai ganhar com isso. Tudo bem. Mas você também não sabe o que ela vai ganhar se ela não escutar, né? Então, a gente às vezes acha que vai evitar em falar um detalhe tão importante para a vida de uma pessoa, porque eu quero, de uma forma, preservá-la, né? Mas se para ela aquela informação seria muito importante, para ela, inclusive, fazer algumas coisas em finais de vida, que talvez só ela saberia, né? Talvez eu, não sei, mas talvez ela precisasse se despedir de alguém, né? Talvez ela precisasse falar com alguém, né? E talvez ela não falaria, não estava falando porque ela achava que iria sair dali e pronto. Então, dar também essa possibilidade de decisão para o outro é também escutar. O médico, ele achava que estava preservando ela do sofrimento de saber que ela iria morrer um dia, né? Que também ele não sabia quando isso aconteceria, né? E deixa eu até falar, a Fernanda botou, temos o direito a ser iguais quando nossa diferença nos inferioriza. Temos o direito a ser diferentes quando nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza alimento ou reproduza as desigualdades. Exatamente. Essa ideia, né, que a diferença ela faz parte das nossas relações, né? E ela não é algo necessariamente ruim, né? Ela é algo bom, inclusive. Imagina se a gente vivesse uma sociedade onde todo mundo fosse igual. Seria um saco, né? Seria um saco. Inclusive, tem vários filmes distópicos, né, Fernando, que fazem essa sociedade igual, né? Todo mundo toma um comprimidozinho para não ter emoção, para
criar um embotamento de qualquer tipo de sensibilidade, né? E a gente vive igual uns robozinhos, né? Ah, e é um inferno, né? Então, a diferença também é o que nos deixa a nossa vida tão... É que talvez produza um alívio também na nossa vida também, né? Então, ser igual também realmente é algo também que seria muito incômodo para todo mundo, né? Nós somos diferentes. Então, para mim, e aí, voltando para daquela moça, daquela senhora, ela, ela acabou falecendo, né? Ela faleceu, e ela faleceu ah, mas antes dela falecer, ela falou com uma pessoa, né, que fazia muito tempo que ela não falava, que era como o irmão dela, né? E ela pediu para ser enterrada no local de origem dela, algo que os filhos não sabiam. E aí ela era mexicana, tá? Mas ela morava em Houston, no Texas, que é ali no Texas, é fronteira com o México. E quando ela pede para esse irmão ser enterrado no local de origem, na cidade de origem dela, no México, né? Os filhos achavam que ela ia morrer e ela ia ser enterrada em Houston, né? E aí ela morre e ela é levada para ser enterrada e a família dela me leva também. E aí eu vi de como era importante para ela, né? E por que foi tão importante para ela ela fazer tão questão de ser enterrada no local de origem. Porque a morte, e como é relacionada para eles, para o povo mexicano, para a cidade dela, era muito diferente de como a morte era vista para o americano. Tanto que era uma festa, né? Foi uma festa, né? E o velório dela foi uma grande festa, né? E, e ela tinha o medo de ser esquecida, né? Esse medo era um medo que remetia muito a ela. Né? E para a cultura, né, para a sociedade mexicana, essa lembrança do outro, depois que ele parte, ele é constantemente eternizado nessa lembrança que eu tenho do outro. Então, ela poder estar perto das pessoas ancestrais dela e ter esse ritual é uma forma dela ser lembrada, inclusive, em morte. Então, assim, a gente só conseguiu perceber isso porque esse médico, depois de tanta gente falar, ele permitiu, né, falar para ela que ela estava doente e que realmente ela iria morrer, né, como todos nós, a gente vai morrer um dia, né, só que talvez pela doença dela isso seria, né, como também a gente não tem certeza, né, porque quantas vezes eu já escutei de profissionais falando, ele só tem 6 meses de vida, né, e não, dura 6, 7, 10 anos, 15 anos, né, então eu tive um paciente que só tinha 6 meses de vida e durou 15 anos, né, depois de receber um diagnóstico de câncer. E nesses 15 anos ele conseguiu fazer coisas assim que ele não fez durante a vida inteira, né? Então foi muito bom saber para ele, sabe, ter esse tempo também de 15 anos para ele aproveitar essa vida restante dele, né? Então assim, eu acho que essa turma está muito até silenciosa, né? Vocês estão muito escutando, mas se vocês quiserem também falar algo para eu escutar, fiquem à vontade também, né? Eu sei que às vezes a gente fica um pouco com vergonha, mas eu também tenho vergonha, não fique à vontade, viu? Prometo que eu vou acolher quem quiser falar, tá? Mas aí pensando mais agora, talvez, então, sobre as viagens, né? Ah, eu gosto muito de viajar, né? Eu acho que como vocês perceberam. Eu gosto muito de viajar, e só que eu gosto muito de viajar porque dentro de uma viagem eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas, né? Então, diferente de algumas pessoas que vão viajar para conhecer um local, também é prazeroso, mas eu gosto muito de viajar para conhecer pessoas dos locais. Então, eu vou para o local e eu converso com todo mundo, né? Mesmo que eu não fale o mesmo idioma, eu tento conversar, tento falar, né? Eu fiz uma viagem em 2019, recentemente, que eu caminhei 230 quilômetros. E eu acho que para mim foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, mesmo com todo o trabalho que eu passei de caminhada.
Mas é porque eu acho que eu nunca conheci tanta gente na vida. Então, eu falei com russo uma manhã, à tarde eu estava falando com francês e à noite eu estava falando com polonês. Então, assim, foi uma possibilidade de, de conhecer e de escutar histórias fantásticas, né? Então, escutar é algo que eu levo para toda a minha vida, não só para o meu trabalho, né? Ah, é algo que me dá muito prazer. Eu gosto muito de histórias e gosto muito de ler, né? Eu gosto muito de ler, inclusive, histórias dos outros, né? Biografias, né? E é engraçado porque às vezes os pacientes falam comigo e aí eles falam: como é que tu consegue lembrar de tudo que eu falo, né? E eu não lembro de tudo que os meus pacientes falam, não tem como. Não tem como lembrar de tudo. Mas, de alguma forma, parece que na nossa cabeça, quando o paciente está falando de algo, parece que vem, que surge como se fosse um estralar de dedos. Quando o paciente começa a falar de alguma coisa, de algum fato da vida dele, eu me lembro de algo que ele falou 2 anos, 3 anos atrás. É que até eu me assusto. Como eu consegui me lembrar disso, não sei. Aí eu falo, me lembrei daquilo que você me falou 3 anos, tipo, não falo 3 anos atrás, mas tipo, lá atrás, tal. E aí a pessoa nem se lembra, fala, é mesmo, Tiago, isso mesmo aconteceu, né? E dentro da psicanálise existem técnicas, né, que a gente aprende, né? Por exemplo, uma delas é a atenção flutuante. Todo mundo que é da psicologia, que vai estudar psicanálise, sabe, ou escuta em algum momento essa expressão, atenção flutuante. O que é isso? Né? A atenção flutuante é que não tem como eu ficar concentrado 100% do tempo no que o paciente está falando, tá? Imagina, você atender 10, 11, 12 pessoas no dia, 6 pessoas no dia, e você atender lá, sei lá, vamos botar uma média de 30 a 1 hora, né? 30 minutos a 1 hora, e já tem que prestar atenção em cada palavra que o paciente vai falar. Seria impossível, né? E isso também não ajuda o paciente. Então, nosso trabalho é um trabalho de atenção flutuante, ou seja, eu escuto o paciente, percebo o que o paciente está falando, não só no dito, mas muito mais do que não é dito, né? Porque o que a gente trabalha também é o com não dito, né? O entredito da linguagem, das narrativas do sujeito, né? Porque todo sofrimento ela traz por si uma narrativa, tem uma história por trás. Então, tem aquilo que é dito e tem o que não é dito. E nós trabalhamos muito com o não dito, né? E quando a gente está escutando, é como se, de alguma forma, meu inconsciente se abrisse e permitisse a entrada e o encontro do inconsciente do outro, né? Porque é diferente, talvez, de outra, talvez diferente de abordagem psicológica, porque a psicanálise não é uma abordagem da psicologia, inclusive, para ser psicanalista, isso pode ser qualquer pessoa com curso superior, pode ser médico, enfermeiro, engenheiro, né? Não tem um requisito de ser psicólogo ou médico, né? Mesmo que Freud foi médico, mesmo que Freud tenha sido médico. A, a atenção flutuante, ela permite que eu esteja ali com o sujeito, né? E esteja escutando elementos que são além do que ele realmente está falando oral, né? Ou seja, outras formas de linguagens trazidas pelo sujeito, né? Por exemplo, sintoma. O sintoma para a gente ele é muito diferente do sintoma do que é trazido para a medicina, pelo menos para a medicina ortodoxa, né? O sintoma para a gente realmente é uma forma de linguagem. Então, quando o paciente fala que está com uma dor de cabeça, quando está com uma dermatite, quando está com uma gastrite, quando está com, sei lá, qualquer outro tipo de sintoma, eu vejo aquilo ali como uma forma de estou dizendo algo para você com isso, né? Então, para além de qualquer diagnóstico, né, que tenta colocar todos os sintomas numa caixinha, aquele sintoma é uma forma de relação que o sujeito tem com o seu mundo, né? É uma forma de relacionamento. Então, o sintoma ele é muito precioso para o paciente.
E se desfazer desse sintoma não é fácil, porque é a forma de como eu enxergo esse mundo, é a forma de como eu, entre aspas, aprendi a me relacionar com o mundo, né? Então, o sintoma, ele tem uma relação também de apego, tem uma relação também de amor, talvez, né? E eu digo que fazer análise é, de alguma forma, me desapegar um pouco dessa relação sintomática, ou talvez até criar outros sintomas para me relacionar com esse mundo. Porque não necessariamente a cura ela é a retirada de toda forma de sintoma. Todos nós somos neuróticos, então os sintomas eles perpassam, né? Lacan vai falar que o sintoma é a metáfora na carne, né? O sintoma é uma relação metafórica no teu corpo de linguagem, né? Porque nós somos sujeitos de linguagem. Sendo sujeitos de linguagem, né, o teu corpo ele também é atravessado por uma relação de linguageira, né? O teu corpo ele diz uma mensagem sobre a gente, sobre você. O meu corpo diz algo sobre mim, né? Então, um sintoma meu, uma angústia minha, um sofrimento meu também diz algo sobre mim. Não sei se eu tenho alguma coisa mais agora para falar, que agora me perdi um pouco. Eu vou Fica, Giovana. aproveitar Ótimo. para interferir aqui. Perfeito. Você estava comentando sobre essa habilidade que você tinha em ouvir as pessoas. E aí eu comecei a me perguntar aqui dentro da minha cabeça, você acha que essa habilidade ela pode ser desenvolvida? Porque eu sinto que tem pessoas que têm mais isso, que falam que conseguem, eles entram no ambiente, eles conseguem ler aquele ambiente. Quando a pessoa está falando, consegue ler o que a pessoa não diz, na verdade, sabe? E você acha que essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida? E de que forma, assim? Giovana, que boa pergunta. Eu não acho, eu não acredito, tá? Talvez até alguns psicólogos vão realmente tipo, dizer que eu não concordar comigo, né? Eu não acredito em habilidade inata, tá? Eu não acho que a gente já nasça com isso, tá? Ou com qualquer outra habilidade. Talvez algumas pessoas vão falar na questão de uma predisposição genética, mas para mim, eu vejo muito mais o sujeito como uma relação com o meio, uma relação social, como uma relação histórica, do que uma relação genética, né? Então, você falou de a gente aprende. Eu acho que sim. Eu acho que a escuta é um processo também de aprendizagem constante, né? A gente está sempre aprendendo a escutar o outro, né? Se colocar do outro, né? E se aprende com os encontros que é a nossa vida. Ah, por exemplo, tem pessoas que têm pai e mãe, ou tem familiares, ou tem pessoas na família que são muito narrativas, né? E eu digo que ser pessoas narrativas, ter um pai, uma mãe narrativa é algo muito bom, muito importante também. Contar histórias é importante. Contar a história tua é importante, né? Ou seja, você vem para o mundo, Giovana, antes mesmo de você nascer, já tem a tua história meio preparada, já existe uma pré-história, né? Que essa pré-história é do teu pai, da tua mãe, dos teus tios, dos teus avós, dos teus seres, dos ancestrais que antecedem a você, a sociedade, né? E essa pré-história é formadora tua. Então, lidar com essa pré-história, lidar com essa história também é importante. Então, pedir para o teu pai, para tua mãe, falar assim, conta para mim a minha história. Por que me teve? Como é que foi minha gestação? Como é que era meu avô? Como é que era minha avó? Como é que era meu tio? Não sei, né? Como é que era a casa de vocês? Né? Então, isso é importante também. Né? Então, assim, se aprende. Né? Mas também tu tem que se dispor disso. Né? Tu tem que também ter essa disponibilização de arrancar um pouco das tuas roupas para se colocar nesse local. Né? Ou seja, é um treinamento, mas é um treinamento também de desencontros. Né? Vai trabalhar com os encontros e desencontros da escuta. Né? Ou seja, é saber que alguém pode falar alguma coisa contra você que não está falando da Giovana,
mas está falando de uma pessoa que está sendo incorporada ali na Giovana. Não é espiritismo, mas é como se fosse uma relação realmente transferencial, né? E eu coloco ali na Giovana alguém que é um amor meu, ou alguém que tem uma relação comigo passada, né? E a Giovana tem que dizer, tá, isso é do Tiago, isso não faz parte de Tiago, tu vai ter que lidar contigo com isso, não sou eu. Ou seja, escutar também tem uma relação também de construção de limites também. A Anitta quer falar. Oi. Oi, Anitta. Bom dia. Eu aqui sempre. Saudade. Quanto tempo? Demorando para me adaptar com o Zoom. Eu queria comentar dois pontos. O primeiro é quando falou: Ah, Tiago, às vezes escutando dos pacientes, tu é o único que me entende. Eu fiquei pensando se de repente o paciente, a pessoa acaba falando, tu é o único que tu me entende, porque é a palavra que ela consegue colocar ali, é o termo. Porque me parece que vai ser um lugar, tipo, aqui a prepotência querendo dizer sobre a análise do coleguinha que eu nem conheço. Tu é o único que me escuta, porque vai ser um espaço para ser escutado. A princípio que a pessoa imagina que será escutada, mas a principal escuta é a de si. E o que me faz dar uma viajada maior com a questão da Giovana sobre se é possível ou não aprender essa escuta, esse tipo de escuta que a princípio, ainda mais se é por um viés psicanalítico, ela acaba sendo, em alguns momentos, sendo mais afinada, ou idealmente que seja, no sentido de ver não só o que foi falado, mas o que foi expressado na expressão, no corpo, no tom da voz. E eu dei uma viajada no sentido de que sim, é possível aprender a escutar diferente. Porque desenvolver essa escuta. Porque se ela não fosse possível, não existiria o processo de análise. Porque se tu tem um sintoma e a cura dentro desse viés, dentro dessa lógica, não é necessariamente tu curar o sintoma. Aliás, a cura não é necessariamente tu extirpar o sintoma por completo, mas sim uma ressignificação, uma mudança de relação, uma descobertas de outras formas de relação, de afeto contigo e com o outro. Isso só é possível porque tu, enquanto sujeito que te dispõe a ser escutado, tu foi afinando essa escuta de si. Lógico, isso tu vai tendo dentro de uma perspectiva. Às vezes a pessoa vai se questionar quanto profissionalmente. Por exemplo, eu sou profissional médico, vamos pegar aqui o estereótipo. Médico, área da saúde, hospital. O médico não escuta o paciente. Ele é muito técnico, não tem essa afinação, esse delicadinho, essa sutileza. De repente, não é uma questão de falta de técnica, falta de tato, vai ser falta de escuta nesse sentido. É uma questão que começa epistemológica, mas eu acho que acaba, em alguns momentos, tendo uma visão de mundo, um estilo de vida. De como escuta. Tipo, qual é o teu estilo de vida? É escutar. Eu dei uma viajada aqui, era só uma pequena digressão. Não, Anitta, ótimo, Anitta. E eu acho que realmente eu não vou escutar o outro se eu não consigo me escutar, né? E esse processo de análise nosso, pessoal, ele é uma forma, assim, de nos colocar nesse processo de escuta, né? A gente vai se escutar na nossa própria análise, né? E isso realmente é essencial para conseguir escutar o outro, né? Porque quando eu me escuto, eu sei dos meus limites, né? Eu sei dos meus próprios desejos, né? Eu sei né? Eu consigo também separar o que é meu e o que é do outro. Então, poder análise, como você falou, pode ser sim, podemos ver como não só é essencial para o psicanalista, mas pode ser realmente visto como esse afinamento, né, e conseguir escutar
o outro, né? Então, assim, vamos primeiro nos escutar e conseguir trabalhar isso para conseguir escutar o outro. Interessante que a história da clínica, né? Porque a clínica é isso, é escuta, né? Talvez hoje em dia a gente esteja subvertendo um pouco a ordem dessa expressão, mas a clínica ela surge com a ideia, né, de escutar. Tem uma história, eu não sei se é verdade, eu já li ela 2 vezes, tá? Que é assim, em 2 momentos, em 2 lugares separados. Antigamente, na Grécia, existiam 2 tipos de médicos, né? 2 tipos de profissionais que cuidavam da saúde do outro, tá? Um era clínico e o outro não era clínico. Qual era a diferença? A diferença era que o médico clínico, né, ele falava grego e ele atendia os gregos. Ou seja, ele entendia, entre aspas, tinha uma comunicação aí, porque eu vou até o paciente grego que fala grego, e eu falo grego e eu escuto ele. O outro, que não era clínico, ele era um grego que falava grego, mas que atendia os estrangeiros. Ou seja, não escutava porque não tinha esse domínio dessa língua. Tá? Ele falava assim, lá vai o clínico. Por quê? Porque o clínico vem do inclinar, debruçar sobre a cama do leito. Então, o médico clínico, ele se inclinava nos pacientes para escutar o que eles tinham para dizer. E o não clínico, não. Ele chegava, não tinha comunicação, não tinha entendimento, ele chegava lá, não sei o que ele fazia, se dava uma erva, lá um tipo de remédio. Tudo bem, pronto, tchau. E ia embora. Né? Então, a clínica nossa vem dessa posição de escuta do outro. Né? Tá ótimo. E só tecendo mais um comentário aqui, é muito engraçado, porque das primeiras vezes que eu particularmente fiz a intervenção com recrutas, que é quando a gente vai no lugar vestido de clown, e foi a primeira vez que eu tinha ido no asilo da Santa Casa, foi muito difícil esse processo de escuta, porque eu acho que eu nunca tinha passado pela experiência desse contato com pessoas mais velhas dentro de um asilo. Mas com o tempo, quando a gente vai fazendo as intervenções, eu acho que isso foi melhorando. Então, realmente, eu acho que essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida, sabe? Até conseguir separar as coisas e não absorver aquilo, assim. Eu acredito que foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, com recrutas. Se alguém tiver mais algum comentário. É que eu acho que a gente separa, assim, né? Porque é muito mais fácil a gente... Na verdade, é muito mais fácil as pessoas se identificarem e falarem pra gente quando a gente tá de recrutas. Porque o nariz parece que libera, assim, as pessoas pra falarem com a gente. Porque quando a gente tá de jalequinho, bonitinho, as pessoas falam basicamente que elas têm que falar. Ai, tô com dor aqui, fiz tal coisa, tenho tal sintoma. Mas quando a gente tá de recrutas mesmo e vai lá para conversar com elas, ou falar qualquer coisa, ou cantar, a gente é só recruta, a gente só tem o nosso nomezinho de doutor, e a gente vai lá e as pessoas falam qualquer coisa, elas conversam com a gente coisas da vida dela, contam a história delas, e a gente faz o que elas pedirem basicamente pra gente. Então a gente é livre, assim, de qualquer preconceito, a gente é livre de qualquer coisa. Se elas pedirem pra gente cantar um louvor, a gente vai cantar um louvor com elas, independente da nossa religião. Se elas pedirem pra gente cantar um samba, a gente vai cantar um samba. Então, assim, é muito mais livre, assim, pra gente ter recrutas. E elas também ficam muito mais livres, assim. Então, às vezes, acontece da gente ver o paciente como estudante, depois ver o paciente como recrutas, é totalmente diferente, assim, a nossa abordagem. É bem legal, assim, de gente ir de recrutas mesmo. A liberdade que a gente Tanto é que tem eles nem como paciente. reconhecem a gente, às vezes, né? Foi que a gente falou naquela com os Eternos, né? Com o pessoal que já participou de recrutas. É bem legal a liberdade que o paciente tem quando a gente tá com recrutas dele chorar, dele abraçar, dele rir. É bem interessante, assim, o que o narizinho deixa a gente livre com o paciente. Exato, Débora. O clown, né? Ele é um dos sujeitos, a nossa sociedade, que ele, como palhaço, ele acaba permitindo muito essa quebra de uma relação de poder, né? Você falou do jaleco. O jaleco é uma relação de poder, né? É uma relação de saber. Né? Eu tô com um jaleco ali,
Já leve significa que eu sei algo sobre tua vida, né? E aí eu tenho um poder sobre você. Então tem uma relação hierarquizada ali, né? O paciente não sabe, eu que sei. E tu vai ter que fazer o que eu estou dizendo, porque se tu não fizer o que eu estou dizendo, tu não vai ficar boa, né? E essa relação hierarquizada, como você falou, acaba impedindo essa fala livre. E o clown, né, o palhaço, e outros sujeitos também que são colocados na nossa sociedade, né, que provocam, como você falou, uma liberdade e às vezes até um estranhamento. Porque imagina, dentro de um hospital, né, vocês chegam lá cantando, rindo, brincando, né, e vocês fazem de forma perfeita, porque vocês escutam algo sério com uma brincadeira, né, com o lúdico, né, e isso para mim é a melhor forma de escuta, né. Vocês fazem algo que a gente não consegue fazer muitas vezes, né? Mas a gente acaba se espelhando também. Então, conseguir ter esse deslocamento que vocês fazem, essa quebra, esse estranhamento que vocês provocam dentro do hospital, permite também que as pessoas falem de forma livre o que estão sentindo. Inclusive, eu imagino que deve fazer os profissionais também rever as posições que cada um vai exercer naquele local. Porque o hospital, por si só, é um espaço muito adoecedor. Ele é um espaço que cuida, mas também que ele precisa de cuidado, né? Como os profissionais também precisam do cuidado. Então, vocês promovem ali um evento muito importante. É como se fosse o bobo da corte, né? O bobo da corte também, dentro de uma corte, ele promove um evento muito importante. Né? Dizem que os bobos da corte conseguiam falar verdades que ninguém mais conseguia falar para o rei. Né? Então, por exemplo, tem sujeitos na nossa sociedade que têm esse papel, essa função. Por exemplo, o recém-nascido. O recém-nascido também exerce essa função de interrogar sobre o mundo que a gente vive. Né? O louco, né? O palhaço, o psicanalista. Né? Tem um livro que é muito interessante, não sei se, acho que algumas pessoas já leram ou já viram, que é de um psicanalista que eu gosto bastante, que é o Duncan, Christian Duncan, que é o palhaço e o psicanalista. Né? E ele vai fazer esse processo de atravessamento, né, de encontro entre essas duas profissões, entre o local dessas duas formas de escuta. Né? Queria fazer um comentário que logo após as intervenções, né, que a gente faz no hospital e a gente fazia no pensionato da Santa Casa, a gente também faz a relatoria, né? Então a gente conversa sobre o que a gente escutou, o que a gente aprendeu lá. Então, de certa forma, é uma forma da gente escutar um ao outro também, né? A gente escuta o paciente e depois os outros recrutas escutam a gente, sabe? Uma forma de dialogar. Eu acho isso muito bom, porque é uma forma da gente conseguir se expressar e ver o que realmente aconteceu, né? Nesse processo também você acaba também se escutando, né? Porque você está contando também a tua experiência enquanto clown para aquelas outras pessoas. Você começa a perceber. A gente conhece muito a gente se conhece muito quando a gente está lidando com o outro, né? Porque a gente sabe o que nos angustia, né? Ver um paciente de uma forma, ver um. Por exemplo, ninguém escolhe uma profissão porque acha ela bonita. Não. Eu estou numa prática, por exemplo, vocês todos têm uma relação, né, com recrutas transferencial. Né? Ninguém está no recrutas por acaso. Não, hoje de manhã eu me acordei. Hoje eu vou entrar no recrutas. Não, não existe isso. Não. Né? Vocês estão no recrutas e vocês também estão aqui no sábado, às 11h11 da manhã, né? Porque vocês também têm uma relação transferencial com esse tema de escutar. Né? O escutador, né? Que é uma palavra que eu gosto muito, né? Porque é aquele que escuta a dor. Né? São uma união aí de duas palavras muito importantes para a nossa prática. Então, a gente tem uma transferência por esse tema, por essa profissão. Ninguém faz medicina ou psicologia porque acha duas profissões
bonitas, não, mas a gente faz porque a gente tem uma transferência com esse local, com essa prática, a gente tem uma relação com ela, né? E falar com os colegas também é muito importante até para a gente também saber quais são os nossos lugares no mundo, né? Eu vi que a Érica escreveu também aqui, ó. Posso ler? Acredito que a questão médica de não escutar tem muito a ver com uma autoproteção do profissional, porque precisa lidar com o corpo físico. Talvez se escutasse, se conectasse, não fosse capaz de tratar o físico da mesma forma, ou se afetasse de forma a não conseguir lidar com todo esse afeto. É algo que pensar. Como lidar com esse afeto, ao mesmo tempo tratar do corpo? Não é fácil, né? Não é fácil cuidar de pessoas doentes, né? Com certeza não é fácil. E parece que a gente cria realmente esse distanciamento como se fosse um processo de defesa nosso, né? Então, eu não vou escutar a história dele, ou não vou perder tempo ali, porque isso vai me provocar uma angústia. Então, eu passo rápido, 5 minutos, pronto, né? Parece como se fosse uma defesa nossa para lidar com aquela dor, né? Porque aquela dor toca em mim também. E aí eu vou sentir uma dor também, né? Eu digo assim, eu não tenho nada para ensinar para meus pacientes, tá? Não tem nada que eu possa ensinar para as pessoas que eu atendo. Ao contrário, eu aprendo muito com todo mundo que eu escuto. E tem uma frase que me marcou, e que eu uso até hoje, e foi dita por uma pessoa que eu atendi, que é assim, tem muito aquela frase, né? Todo mundo precisa de terapia, né? A terapia é bom porque todo mundo precisa de terapia. Tudo bem, ótimo. Só que aqui no Rio Grande tem uma expressão, né, que eu não conhecia, mas que eu adorei essa expressão e eu fiz de propósito de utilizar ela no meu vocabulário, que é o merece, né? O merece rio-grandino é ótimo. E eu utilizo ela propositalmente. Eu falo merece, né? Inclusive, quando eu vou embora daqui para minha casa, eu falo merece. Porque eu acho que todo mundo tem que conhecer essa expressão, merece, né? E aí eu digo para as pessoas que não, você não precisa de uma terapia. Você não precisa de uma análise. Você merece uma análise. Você merece uma terapia. Então, ter um espaço onde que você vai sentir livre para falar o que você deseja, ser acolhido, ter um espaço teu, porque para mim aquele espaço é o espaço do paciente, é um espaço merecido por ele. E que bom que ele vá. Que bom que ele merece, porque você merece sim um local igual a esse. Principalmente na nossa sociedade hoje, onde todo mundo, né, tem uma dificuldade de se escutar, né? O Duncan fala de uma surdez coletiva, né? Então, ter um espaço onde você mereça isso, sim, é muito bom. É muito engraçado, a Laura colocou ali o significado, que eu não sei se todo mundo aqui é do Rio Grande do Sul. Eu acho que tem alguns pacientes que não são e podem talvez não entender. Eu não conhecia essa expressão, e olha que eu nem sou de tão longe assim, né? Mas quando eu cheguei aqui e eu vi pela primeira vez, foi assim. Eu fiquei assim, que É porque é muito merece. forte, né? Tipo, você vai pagar alguma coisa e fala obrigada, a pessoa fala merece. Daí você fica, nossa, eu mereço. Sabe assim, me impactou muito a primeira vez que eu escutei. Obrigada. Oi, gente. Eu queria compartilhar um dia lá na minha cidade, né? Eu tava trabalhando e tal, e daí, assim, para entregar um produto, aí eu entreguei, aí a pessoa, obrigada. Daí eu falei, merece. Aí ela, obrigada, tipo, porque ela não entendeu, né, o que eu tava falando dela. Obrigada de novo, porque eu falei merece, ela ficou pensando, realmente eu mereço isso, né? Eu acho que foi o que eu pensei quando eu ouvi. Filosófico. Na primeira vez também, a primeira vez, eu lembro, primeiro dia em Rio Grande, aí eu fui numa loja, aquelas de coisa de casa, mesa e banho, assim, tudo. Aí eu fiz uma compra, o cara,
Eu, ai, muito obrigada. Daí ele, capaz, merece. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Como assim? Era 2 palavras muito diferentes, mas virou muita rotina aqui. Você merece fronhas e toalhas. E a gente é assim, né? O psicanalista, ele é quase... a gente acaba pegando esses detalhes que às vezes passam despercebido, né? Ao primeiro olhar, e a gente acaba... Ah, que interessante, né? Eu me lembro também da primeira vez que eu escutei Merece, né? Então... E eu acho que isso é legal, porque nós somos... O psicanalista é um meio estrangeiro, né? E eu sou estrangeiro também aqui na cidade de Rio Grande, porque esse estrangeiro acaba produzindo também um olhar diferente sobre aquele local, né? Então, essas palavras merece, né? Ou outras expressões que a gente acaba utilizando, trilegal, né? Na cidade de Rio Grande, faz a gente pensar sobre isso também. Eu acho muito bom. Ai, Rio Grande é peculiar. Mais alguém? A gente quer fazer outro comentário? Eu acho que eu vou fazer um comentário para... Tô tagarela hoje. Eu vou fazer um comentário para encerrar. Que todo final de negócio de recrutas eu sempre falo, meu Deus, como eu amo recrutas, como recrutas é um lugar especial. Mas eu também vou falar isso hoje, mas dessa vez eu queria dar destaque, porque eu acho que o Recrutas é um espaço, assim, muito... Eu dou muito valor para essa ferramenta, que é a gente, como a Débora, complementando a fala da Débora, que é você colocar o nariz de palhaço e você... A pessoa sentir que ela tem confiança para passar as coisas para você, para dividir uma história com você. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Ela te dá o privilégio de poder, né, adentrar o espaço da pessoa, que ela não deixaria qualquer pessoa entrar, sabe, na vida dela. Então, é uma ferramenta muito bacana que a palhaçoterapia, que você colocar no lugar de clown traz. E eu acho que isso faz muita diferença, assim, pelo menos fez, né? Impactou na minha vida. Então, é um grande agradecimento até o que o Thiago falou, a ancestralidade do Recrutas, todo mundo que construiu esse espaço, passou por aqui, sou muito grata. E era isso que eu queria falar, basicamente. Obrigada, Recrutas. Então, gente, eu acho que era isso por hoje. A gente quer agradecer a vocês por estarem aqui conosco desde lá do comecinho, que eu não lembro quando foi. Mas eu queria agradecer a vocês por permanecerem com a gente nessa jornada. Agradecer ao Thiago por estar aqui nesse sábado com a gente, por todas as outras vezes que ele esteve com a gente e topou participar das oficinas com a gente. Agora passou do presencial para o EAD, que para a gente também foi um desafio, né? E agradecer vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Hoje foi um último dia. Eu já estou com saudade, estou triste que não vai ter mais. Mas a gente dá um jeito de se encontrar. A Giga mandou um beijo para todos. Um beijo para a Giga. A gente queria que ela estivesse aqui hoje. Um beijo para ela. Obrigado, viu, Débora? Obrigado, pessoal. Obrigado, recrutas. Eu tenho também que agradecer vocês por ter essa oportunidade desde 2018, eu não me lembrava, né? A falar com vocês, compartilhar também as minhas histórias, também escutar vocês na história de vocês, né? Espero, né, que logo tudo isso passe, que nos próximos encontros a gente tenha essa oportunidade de se encontrar fisicamente também, presencialmente também, tá? Mas é um prazer, para mim sempre é um prazer, mesmo com todo o nervosismo que eu tenho, para mim sempre é um prazer, e quando eu termino, eu sempre fico pensando, como foi bom, né, e que eu quero mais, né? Aí me chamam e eu fico nervoso de novo, mas esse exercício parece que isso sempre faz parte, né, da gente que também vê que é muito uma responsabilidade estar numa posição de fala, né? Porque escutar também é falar, né? E como a gente sabe a gente percebe que existe uma responsabilidade naquilo que a gente fala, aí a gente acaba assumindo esse peso maior. Mas muito obrigado mesmo, viu? E sempre que vocês precisarem, fiquem à vontade de me chamar, podem mandar mensagem para mim, eu estou lá naquele Instagram lá, Catacast, tá? Pode mandar mensagem, pode convidar, tem meu telefone, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado, tá? Um bom fim de semana para todo mundo.